Cada folha, cada face, precisa sair de nós e deslizar solta da raiz que sobra depois dos nascimentos. É tirar do dorso o que pesa e manter o que importa. Exercício de leveza, prólogo da felicidade maturada. Como quem chega em casa depois de longa viagem e descansa a mala no chão, tirando vestes tantas e supérfluas. Tirar para tecer, a hipótese de leveza necessária para andar em brasas como plantas bailarinas dos pés. Cada folha, cada face, precisa sair de nós e deslizar solta da raiz que sobra depois dos nascimentos. Lá em casa eu acho que a grande referência de leitura era meu pai. Ele nos enchia de livros, dizia de cor poemas antigos, geralmente de Guerra Junqueiro, Olavo Bilac, que era uma referência dele, ou poemas de meu avô, pai dele. Então eu acho que nós tivemos uma existência de livros e de vozes sobre livros. Eu acho que a fala, a palavra declamada sempre me veio pausada e calma pela voz do meu pai. Posteriormente pela voz do Sabino Romarinho, meu irmão, que era ator também e declamava muito bem. Então eu acho que eu tive uma infância povoada de livros e de palavras ditas sobre poesia, o que foi muito bom, não é? Foi um ambiente de letramento, mas um pouco também de dramatização do texto, o que confere um aspecto mais vivo à poesia. Meu pai fez uma viagem ao Rio e trouxe muitos livros de obras completas. Goethe, depois antologia de contos alemães, antologia de contos russos, e eu fiquei devorando esses livros. Também poesia completa de Manuel Bandeira, de Gonçalves Dias, quer dizer, uma miscelânea absolutamente aleatória que me encantou na época. Eu acho que me ficaram assim, pedaços dessas leituras que depois eu reorganizei como um mosaico apaixonante e crítico. Eu estudei no Colégio São José quase toda a minha vida. E acho que a minha influência para ler foi muito mais de casa do que da escola. Tive alguns bons professores de português, mas eu acho que me incentivavam mais para a redação do que para a leitura. Como eu gostava de escrever, era um paraíso, né? Escrevia uma redação, eu escrevia várias. Mas para a leitura especificamente, não. Mas para a leitura científica, sim. Eu tive uma professora que foi extremamente importante na minha vida. E Hermione era uma pesquisadora de história natural e eu me encantei um pouco por esse mundo, que logo eu deixei que não era minha praia. Eu fiz muito medicina por influência de meu pai e dessa professora que eu tive, que era uma pesquisadora muito carismática. Mas logo no curso eu não gostei de nada de lá, não gostei muito, a não ser dos colegas. E fiquei esperando o que fazer, não é uma decisão fácil, né? Eu tirei em primeiro lugar no vestibular de medicina da UFAL e não quis continuar. E um belo dia eu resolvi que tinha que deixar e não perguntei a ninguém, porque era uma decisão muito minha. Magoei meu pai, com certeza, que o sonho de ser médico era dele, não meu, mas fui extremamente feliz. Saindo da faculdade de medicina, eu fiz letras, não é? Me formei em 77 e logo depois fui convidada para ensinar na universidade como professora colaboradora de literatura brasileira. Foi um encanto, gostei demais, muito nova ainda, mas foi para mim um deslumbramento, não é? Como diria o poeta. Eu ia receber um salário para fazer aquilo de que mais gostava no mundo, que era conviver com o texto literário. E foi isso que fiz durante muitos anos, não é? Passei toda a minha vida ensinando na UFAL, me aposentei em 2000, não é? E foi interessante que meu último dia de aula na UFAL, um aluno entrou tocando violino e o outro dizendo a minha biografia. E eu fiquei muito comovida, foi um último dia de aula muito poético. Eu acho que o fato de eu ter feito especialização, mestrado, doutorado, me ajudou como crítica, mas como poesia talvez extramente. Mas escrever literariamente não se aprende muito na escola, não. Talvez abra seu mundo um pouco para as leituras, mas é uma outra vertente, é um outro lugar. Escrever objetivamente sobre a obra dos outros é uma coisa. Produzir um texto criativo, eu acho que é um outro momento. Você vai com intuição, você vai com a força intestina do inconsciente, brigando com o consciente. Eu acho que é um espaço diferente. Você não precisa fazer mestrado e doutorado para ser um escritor. Isso está provadíssimo. Mas se você escreve e fez mestrado e doutorado, pode ser que alguma experiência humana tenha se acrescido às que você já tinha. E eu gosto muito de poetizar as relações humanas. Eu acho fascinantes, assustadoras e complicadas.